Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer um raciocínio lógico sobre Ellen White e a Igreja Adventista. Se Ellen White foi uma falsa profetisa, então a Igreja Adventista não é confiável, porque não se pode seguir falsos profetas. Não se pode aceitar numa igreja uma falsa profeta, principalmente no nível de Ellen White em relação à Igreja Adventista. Porque Ellen White ela teve uma influência enorme sobre a Igreja Adventista e muitas coisas que prega a igreja. É claro que não se faz doutrinas através de Ellen White. As doutrinas da Igreja Adventista elas surgiram por causa de estudo da Bíblia. Mas Ellen White ela teve influência nesses estudos. E muitas das vezes, quando as pessoas ficavam sem rumo, quando estavam estudando a Bíblia, antes que a Igreja Adventista ela fosse oficialmente formada, esse grupo que formou a Igreja Adventista, muitas vezes eles tinham dúvida. E Ellen White tinha visão de esclarecer essas dúvidas. Foi assim que se formou as doutrinas da Igreja Adventista. Então, Ellen White, queira ou não, ela teve influência sobre a igreja, sobre as suas doutrinas. Então fica essa questão, se ela for falsa profetisa, como muitas pessoas falam, então realmente a Igreja Adventista não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja confiável. E nesse caso, ela sendo uma falsa profetisa, as pessoas têm até razão de falar, de duvidar, de falar contra a Igreja Adventista. Mas por outro lado, se Ellen White ela for uma profetisa verdadeira, então as coisas mudam. E fica complicado para as pessoas que falam contra Ellen White. Porque muitas pessoas falam que o anjo que assistia Ellen White não era o anjo de Deus, era o anjo do diabo. Então essa é uma questão séria, porque quando se atribui a obra de Deus a obra do diabo, então é um pecado contra o Espírito Santo. Eles falavam que Jesus ele expulsava o demônio através dos demônios. Então estava atribuindo a obra de Deus a obra do diabo. Acreditava que Jesus estava sendo usado pelo diabo. Então Jesus falou que isso era um pecado contra o Espírito Santo. Então, se Ellen White é uma profetisa verdadeira, falar de Ellen White de forma muito irreverente, falar de Ellen White de uma forma denegrir a sua pessoa, denegrir a imagem da igreja, então isso seria um pecado contra o Espírito Santo, se caso Ellen White for uma profeta verdadeira. E se Ellen White é uma profeta verdadeira, uma profetisa verdadeira, então Deus não usaria uma profeta somente para uma denominação. Se Ellen White veio de Deus, então ela seria usada para a igreja de Deus. Então, sendo Ellen White uma profetisa verdadeira, então seria também a igreja adventista uma igreja verdadeira. Esse é um raciocínio lógico das coisas em relação a Ellen White. A questão de Ellen White é se ela é profetisa ou não. Ela veio da parte de Deus ou ela veio da parte do diabo? Então isso faz toda a diferença. Se ela veio da parte de Deus, então a igreja adventista é a igreja verdadeira. É uma igreja que foi fundada com o propósito de Deus. Isso não significa que as outras igrejas, elas também não são igrejas que estão sendo direcionadas por Deus, mas significa que a igreja adventista ela tem a direção certa. Ela é a igreja que mostrará aos cristãos do mundo inteiro a direção certa no final dos tempos, porque ela foi criada com esse objetivo,
Inclusive as 3 mensagens angélicas, essa é uma responsabilidade da Igreja Adventista pregar as 3 mensagens angélicas. Então seria a igreja do final. Creio ou não no dom profético de Ellen White, faz uma diferença enorme para os cristãos da Igreja Adventista e para aqueles que não são da Igreja Adventista. Portanto, eu assim, particularmente, eu creio que falar de Ellen White de forma irreflexiva, sem entender muito do que ela realmente fez, me parece perigoso, porque pode ser, ela sendo uma profetisa de Deus, as pessoas estão cometendo pecado contra o Espírito Santo.